Salve minha amiga, salve meu amigo, eu tô aqui hoje com o que pode ser o seu primeiro carro elétrico, que é o BYD Dolphin Mini, carro que custa R$ 119.800. Será que vai valer a pena você investir nesse carro? E nesse review você vai conferir detalhes do exterior, do interior, um test drive completo com ele e vou te mostrar se realmente vale a pena. Mas antes, roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar seu like, seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Comenta aí que eu te respondo. E se estiver pensando em comprar o seu próximo carro, não se esqueça, primeiro agende uma avaliação gratuita na Instacarro para vender o seu pelo melhor preço do mercado. E agora sim, bora pro review. A proposta aqui do BYD Dolphin Mini é ser um carro compacto, ideal para você usar ele na cidade. E nas características dele dá para dizer que ele talvez seja um carro ideal para isso. Primeiro porque de compacto, ele é extremamente compacto, tanto que ele tem 2,5 metros de entre-eixos. É um carro bem curtinho, ele é um carro estreito com 1,71 m de largura e com só 1,58 m de altura, que é mais alto que a minha mãe. Chegando aqui na dianteira, vamos falar de design, né? Que talvez seja o que todo mundo primeiro bate o olho no carro, tem que gostar. Ele é um carro compacto, frente curtinha, com os para-choques aqui com design teoricamente mais esportivos e esse farol em LED aqui que eu acho bem bonito. É quase um mini Lamborghini Urus, mas se você acha isso ou não, comenta aí. De lado nós temos aqui as polêmicas rodas de 16 polegadas, não por causa das rodas, mas por conta desse conjunto de pneus aqui. O problema desse conjunto de pneus é que não existe medida dele no mercado. Se você furar esse pneu, rasgar ou qualquer outra coisa, só em concessionária da BYD. É um pneu 175 em roda 16, então isso aqui vai dar um trabalho. E se você trocar esse pneu, sabe o que acontece? Zero garantia. Se por acaso você levar seu carro para fazer uma revisão com o pneu errado, é garantia cortada na hora. Então a gente vai ter que esperar ou um fabricante produzir a medida exclusivamente para esse carro, ou você ter que contar com o estoque da BYD, caso você tenha algum problema. E tem um adendo. Esse carro aqui ele não tem step, ele tem kit de reparo. Então, fuja de furar pneu. Furar pneu você consegue até reparar alguma coisinha, mas se rasgar, meu amigo, é guincho e esperar chegar o pneu que você precisa. Mas vamos continuar falando aqui da lateral. Quando a gente olha aqui, como eu falei, são 2,5 metros de entre-eixos, o que faz dele um carro bem curtinho, um carro que tem pouco mais de 3 metros de comprimento. Tem carro que tem de entre eixos o que esse aqui tem de comprimento. Visualmente falando, eu acho até bem bonitinho, tem aqui as maçanetas parelhas aqui, a folha de porta, então isso ajuda bastante na aerodinâmica. Temos aqui uma porta visualmente grande na traseira, mas é só visualmente mesmo, no interior eu já te mostro. E aqui também uma traseira bem curtinha. E o que eu acho interessante dessa traseira é que a gente tem aqui um gigante spoiler traseiro que, se a BYD fala que isso é aerodinâmico para melhorar desempenho e tudo mais, isso aqui é mais um efeito para você não ter aqui o vidro traseiro com muita água, com alguma coisa que te impeça, porque ele não tem limpador traseiro. Então se lá na frente a gente tem um limpador só, aqui a gente tem zero, então é um carro com um limpador no conjunto completo. 230 litros de volume de capacidade. Então para você for fazer uma viagem, for fazer compras no mercado, você precisa contar com esse espaço e descontar ainda a maletinha onde vai a sua tomada e a outra maletinha onde vai o kit de reparo de pneus. Então, útil mesmo aqui de espaço para você sobrar pouca coisa, a não ser que você seja solteiro ou seja só em casal, que você consegue baixar esse banco aqui e aproveitar um pouco mais do volume. Mas ele é um carro ideal justamente para 2 pessoas, porque se tiver mais gente, se liga como é o espaço traseiro desse carro. Vem comigo. Você achou que o espaço traseiro aqui era pequeno, né? Na verdade não é não. A estratégia da BYD foi dar um pouquinho menos de porta-mala e privilegiar o espaço interno do carro. Então aqui, mesmo num carro que tem um entre-eixos bem curto, eu tenho um bom espaço para a perna, com o banco aqui na minha posição de dirigir, e eu consigo ficar confortável. Esse carro tem um pequeno detalhe, que essa aqui é a versão de 4 lugares, então eu só consigo levar uma segunda pessoa aqui do meu lado, não tem uma terceira posição. Na versão de 5 lugares, aí sim as coisas ficam mais complicadas, porque fica mais apertado aqui o espaço, para levar mais 3 pessoas. Mas aqui nessa de 4 lugares dá para ficar à vontade, tem o assoalho plano, espaço bom, tanto para as pernas quanto para a cabeça.
Então, nesse carro aqui, para você que precisa carregar alguém aqui atrás, você consegue, mas porta-malas realmente é prejudicado. E se aqui é bom, se liga como que é o espaço aqui na frente. Aqui na dianteira também, bastante espaço, tanto para o motorista quanto para o passageiro, e temos algumas vantagens também. Esse é um carro de 119.800, que eu tenho regulagem elétrica de altura e profundidade aqui do banco, consigo ficar numa posição bem confortável, e o volante também tem regulagem. Então, ó, consigo mexer numa posição de uma forma que eu fique bem confortável nesse carro. É surpreendente, porque normalmente em carros de entrada a gente não consegue ter esse tipo de acessório, e aqui nesse carro a gente conta. Ponto positivo também, volante, que ele é multifuncional. Temos esse carro piloto automático, não é adaptativo, é um piloto automático simples, também com função de limitador. Um painelzinho aqui de instrumentos que é bem simples, mas completo, de 7 polegadas, e uma central multimídia de 10.1, que também, como todo BYD, mantém a função rotativa. Ele espelha celulares Android e Apple sem fio, você consegue então, por exemplo, usar seu Waze e suas outras funções espelhadas aqui no seu eu ia falar celular, né? Mas do seu multimídia, e que também já tem nativa o navegador e Spotify. Então, talvez você nem precise utilizar, caso você não tenha esse costume de utilizar as funções através do seu celular. O que é interessante é que nessa central multimídia, ela já traz a função de controle do ar-condicionado das outras versões da BYD. Então, com 3 dedos nessa posição, eu mexo na temperatura. O problema aqui é que ele não é digital, então eu tenho só em níveis H e L. Então, eu mexo temperatura por aqui. E se eu for mexer em velocidade do ar, é mudar só a posição dos dedos e jogar para cá, ó. Agora não funcionou, mas ele entendeu como temperatura de novo. Tem esses probleminhas também. Então, jogando aqui, agora sim, ó. Velocidade no máximo, ó. Ou eu venho e reduzo. Isso facilita porque essa função funciona também quando você estiver usando o seu espelhamento. Então você não tem aquele problema antigo da BYD que você precisava vir na tela inicial para poder mexer na regulagem do ar-condicionado. Então nesse ponto melhora bastante. E mesmo sendo um carro de entrada, tem modos de condução. Consigo colocar aqui, por exemplo, no modo Sport, no modo normal e no modo Eco. E temos também uma segunda função aqui para controle de tração, ligado ou desligado. Temos Auto Hold, botão aqui para ligar e desligar ar-condicionado, desembaçador dianteiro no caso, e a função para você simplesmente ligar ou desligar a ventilação. E como você pode ver, a gente tem nesse carro também um carregador de celular por indução. Então colocou seu celular aqui, ele vai começar a carregar, que é bem interessante. Então para mim, nesse carro aqui, bem completinho, bem interessante, mas o que vale mesmo a pena de mostrar para vocês são as características de condução dele, como ele se comporta na cidade. Eu mostro para você agora. O BYD Dolphin Mini vem equipado com um motor elétrico dianteiro que rende 75 cavalos e 13,8 kg de torque. Pode parecer número pequeno, pode parecer pouca coisa, mas para um carro que pesa tão pouco, faz com que ele tenha um ótimo desempenho na cidade. E sem contar que, sendo um carro elétrico, ele tem o torque ali disponível o tempo todo, desde a primeira aceleração, e deixa ele até bastante espertinho, viu? E fora que ele é bem esperto, você tem a condição de mudar os modos de condução desse carro. Então você pode vir aqui, por exemplo, e jogar no modo Sport, e tem um carrinho que é bastante divertido para você dirigir, com aceleração bastante esperta, ó. Interessante, na cidade dá para se divertir bem. O problema é do 0 a 100. No 0 a 100 a gente não tem um carro que é extremamente rápido, ele faz 0 a 100 em 5, aos 14 segundos mais ou menos, 14,8. Então a aceleração para sair da imobilidade dá um certo trabalhinho, mas para você dirigindo, você não vai sofrer pegando subida íngreme, você não vai sofrer fazendo uma ultrapassagem, por exemplo. É um carro que é bastante tranquilo, te dá uma condição de rodagem muito boa. O que talvez prejudique um pouco a rodagem desse carro, para quem está acostumado com veículos de outras categorias, veículos até mais caros, para mim é a forma como foi calibrada a suspensão dele, principalmente ali na suspensão traseira. Na suspensão traseira ele tem uma calibração muito mole. Isso é bom para quando você anda em uma via que é muito mal pavimentada, que te dá uma condição de você andar ali com o carro oscilando, por mais que hajam oscilações, vai ficar com a suspensão nesse formato aqui, nesse comportamento,
mas te dá a segurança de você rodar sem ficar sacolejando, sem pular muito no carro, sem batida seca. E isso é um ponto bastante positivo. Agora, quando você está em velocidade, quando você está rodando em uma via que tem várias subidas e descidas ali, aí já fica cansativo. Porque você vai andar parecendo que você está dirigindo um pudim e não é muito legal. Mas até que andando na cidade é meio ok. E por que eu foco bastante na cidade nessa avaliação? É principalmente com relação à velocidade máxima desse carro e à autonomia. Ele tem uma bateria pequenininha de 38 kWh, praticamente menos da metade do que uma bateria de um Dolphin normal, de um Yuan, por exemplo. Uma bateria bem pequenininha e te dá uma condição de rodagem, segundo o ciclo do Inmetro, em torno de 250, 280 km. Na realidade, o ciclo do Inmetro é um pouco pessimista, então você consegue rodar ali próximo dos 300. Só que como ele é um carro com uma baixa potência, sempre que você precisar de mais dele, você vai acelerar mais e você vai gastar mais a sua bateria. E quando você for levar ele para uma rodovia, por exemplo, ele tem a velocidade limitada em 130 km por hora. E num carro elétrico, quanto mais próximo da velocidade quanto mais próximo da velocidade limite, mais você consome de bateria. Então aqueles 250 vai cair na casa dos 200 km. E sempre rodando ali muito próximo dos 110 km, 120, então você vai ter um carro que está muito próximo do limite dele, com uma suspensão que é muito mole e com um consumo de energia que é muito maior, muito mais alto. Aí nesses casos, realmente, ele é um carro muito bom para você usar na cidade. Para a estrada, é só aquele trecho que você sai da cidade, pega um trecho de estrada para chegar onde você precisa. Para viajar já é bastante complicado. Mas se você precisar fazer uma parada, digamos que fez uma parada estratégica ali para ganhar uma boa bateria, mesmo com a bateria pequenininha, ele tem a possibilidade de fazer um carregamento em cargas rápidas. Ele consegue até 60 kW hora de carregamento, então que é praticamente o dobro da bateria dele. Então você consegue ali de 10% a 80% em torno de 25, 30 minutos. É um tempo até que muito bom, te dá uma condição de parar, tomar um café e rodar de maneira bem tranquila. Essa unidade aqui exclusivamente é a versão de 4 lugares, que é a versão mais barata, mas se você comprar a versão de 5 lugares, que é um pouquinho mais cara, é uma opção bem interessante para você rodar no Uber, por exemplo. Dá para você usar esse carro de uma forma bastante tranquila e gastando pouquinha energia com ele. O Dolphin Mini é uma excelente opção para você que está procurando seu primeiro carro elétrico. Ele tem um ótimo consumo energético, então você consegue até que rodar relativamente bem com a bateria dele, que é pequenininha. Você tem a possibilidade de fazer o carregamento dele numa carga rápida, carregar super rápido, colocar 60 kWh aqui e fazer de 10% a 80% em 30 minutinhos. É um carro que tem uma autonomia até que relativamente boa, em torno de 250 km, isso pelo ciclo do Inmetro, e te dá uma condição de rodagem muito bem equipado, para quem vem aqui na frente, muito confortável, como você viu. Eu acho que vale a pena. Eu acho que por esse preço de 119.800, dificilmente você vai encontrar, principalmente entre os elétricos, uma opção mais interessante do que esse carro aqui. Mas e você? Por esse preço, você compraria o Dolphin Mini? Você iria para o mercado de usados para poder comprar um elétrico maior, uma capacidade de bateria maior, ou você não gosta de elétrico, você quer saber só de carro a combustão? Se você é desses, comenta aí também que já eu vou tentar te convencer nos próximos vídeos. E esse é esse review do BYD Dolphin Mini. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!